Na aula passada, apresentamos as regras do método dos tableaus semânticos. Analisamos nessa aula, seguindo aquele roteiro também apresentado na aula passada, o significado de cada uma dessas regras. E iniciamos pelas regras R1 e R2. Veja, nessa folha analisamos o significado semântico das regras R1 e R2. A regra R1, ela nos diz o seguinte: dada a fórmula A e B, deduza A e B. Observe que a palavra E está sendo utilizada para denominar o E da conjunção, um E sintático. E aqui esse E é o E que nos diz que no tableau a fórmula A é escrita acima da fórmula B. Em outras palavras, a partir da fórmula A e B, que já está escrita no tableau, acrescentamos no tableau A, B. Acrescentamos as duas fórmulas escritas desse tipo, uma abaixo da outra. Ou seja, no tableau, escrever uma fórmula abaixo da outra, nos dá a ideia semântica da conjunção. Em outras palavras, do ponto de vista da regra R1, tendo A e B, deduzimos A e B. E ter e deduzir isso no tableau significa escrever a fórmula A e depois a fórmula B abaixo. Do ponto de vista da regra R2, temos algo similar. Só que aqui temos a conjunção, aqui temos a disjunção. E nesse caso, dado que está escrito lá no tableau a fórmula A ou B, escrevemos abaixo essa seta, aqui escrevemos A e aqui escrevemos B, ou seja, A ao lado de B. Isso nos dá a ideia do OU. Em outras palavras, a partir da fórmula A ou B, acrescentamos no tableau esse desenho. Fórmulas lado a lado. E as fórmulas lado a lado é aquilo que nos dá a ideia semântica da disjunção no tableau semântico. Em outras palavras, do ponto de vista da regra R2, tendo A ou B, deduzimos A ou B no tableau. E isso é escrito dessa maneira. Finalmente, devemos observar o seguinte: aqui temos um E sintático e dele deduzimos um E semântico. Aqui temos um OU sintático e dele deduzimos um OU semântico. Por isso, o tableau é denominado de tableau semântico, porque são deduções a nível semântico, a partir de fórmulas sintáticas. Continuamos a seguir a análise de mais duas regras, R3 e R4. A regra R3 nos diz que de A implica B, deduzimos não A ou B. E a ideia semântica do OU no tableau semântico é escrever uma fórmula ao lado da outra. Por que isso, digamos, é razoável? Olha, A implica B já sabemos que equivale a não A ou B. E se aqui eu aplico a regra 2 da disjunção, deduzo não A ou B. Ou seja, a regra R3 é a regra 2 disfarçada. A regra R4. De A, se somente se B, deduzimos A e B ou não A e não B. Por que isso é, digamos, razoável? Porque A, se somente se B, equivale a A e B ou não A e não B. E dessa disjunção, usando novamente a regra 2, podemos deduzir de um lado
A e B, e de outro lado não A e não B. Então, nesse sentido, a regra R4 é, digamos, a regra R2 disfarçada. Vamos, na sequência, analisar as regras R5, R6 e R7. A regra R5 nos diz que de não há, deduzimos A. Ou seja, tendo não há, deduzimos A. E isso é muito razoável, porque não há equivale a A. E por isso podemos deduzir A de não há, dada a equivalência semântica. Aqui, de não A e B, deduzimos de um lado não A e de outro não B. Isso é a regra R6. E a justificativa dessa regra é que não A e B equivale a não A ou não B. Aqui temos uma equivalência determinada pela regra de De Morgan, a lei de De Morgan. E de não A ou não B, utilizando a regra R2, deduzimos de um lado não A e de outro lado não B. Então, desse ponto de vista, R6 é R2 disfarçada. Ou seja, dada a lei de De Morgan, substituímos essa forma por essa e aplicamos aqui a regra R2. A regra R7 nos diz que de não A ou B deduzimos a não A e não B, uma abaixo da outra. E a justificativa dessa dedução semântica é que não A ou B equivale a não A e não B. Temos aqui uma equivalência determinada pela lei de De Morgan. E de não A e não B, utilizando a regra R1, deduzimos não A e não B, uma escrita abaixo da outra. Então, desse ponto de vista dessa dedução semântica, R7 é R1 disfarçada. E observem que as deduções são feitas em todos os casos, em todas as regras, considerando equivalências semânticas. Por isso que estamos falando de um tablô semântico. Apresentamos, finalmente, as duas últimas regras, R8 e R9. Preste atenção na regra R8. Ela é uma regra muito usada, principalmente na demonstração de fórmulas que envolvem implicação. A regra R8 nos diz o seguinte, que de não A implica B, deduzimos A e não B. Uma dedução semântica. Esse E é semântico. Dessa fórmula que está escrita no tablô, podemos escrever abaixo essas duas fórmulas, numa dedução semântica. E a justificativa semântica é a seguinte: não A implica B equivale a não A ou B. Por quê? A implica B equivale a não A ou B. Usando a lei de De Morgan, passando essa negação para o interior, essa disjunção é transformada numa conjunção. E temos aqui, equivalente a essa fórmula, não A e não B. Não A equivale a A. Então essa fórmula equivale a e não B. Aplicando agora a regra R1 a essa fórmula final, temos A e não B. Por isso é que a regra R8, a partir dessa fórmula, conclui-se A e não B, que é essa dedução semântica aqui. Em outras palavras, R8 é R1 disfarçada. R9. De não A se somente se B, deduzimos de um lado não A e B e de outro A e não B. A justificativa é que essa fórmula, não A se somente se B, equivale a não A e B ou A e não B. E usando R2, deduzimos essas duas fórmulas, que são as mesmas que estão aqui. Portanto, R9 é R2 disfarçada, dadas essas equivalências. Ou seja, a dedução semântica de R9 é a mesma dedução semântica de R2, considerando tal equivalência. Observe que cada uma dessas regras, do R1 até o R9, possibilita a dedução ou inclusão no tablô
de algo novo. Esse algo novo é uma ou duas formas que não se tinha antes. É importante entender isso. Aquilo que a regra nos permite deduzir é algo que não tínhamos antes. De A e B eu deduzo A separado e deduzo B separado. Não tinha antes nem A separado e nem B separado. Além disso, essa dedução, é importante entender isso, ela é uma dedução semântica. Isso por quê? Olha, a fórmula inicial implica semanticamente nas fórmulas deduzidas. E como tais deduções são semânticas, e cada resultado é escrito em um quadro, decorre daí o nome do método. Quadro, tablô semântico.